Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anitta e estou aqui para, juntinho com os irmãos, lermos um texto aqui da irmã Marília Berzins. Nós vamos estudar o texto chamado Murmuração. E antes que eu dê sequência no que eu vou falar, pega a sua Bíblia, abre em Êxodo, capítulo 16, nós vamos ler os primeiros 21 versículos. Então, é bastante versículo, então já se prepare enquanto aqui eu vou falando. Bom, o texto Murmuração, ele faz parte do devocional diário, né, que é o Manancial, produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. E o Manancial oferece o que pra gente? Meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, a irmã Marília Berzins, o que ela fez? Ela leu a porção bíblica e escreveu esse texto que nós vamos estudar. Então, todo dia o Manancial tem uma mensagem para nós. E quando a gente lê, estuda o Manancial, tanto faz se sozinho ou acompanhado, nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o que? O nosso crescimento cristão e o engajamento com a missão de Deus. Então, vamos orar e pedir ao Senhor que nos ensine a importância de não ficarmos reclamando, murmurando, né? Isso é muito importante. Ó Pai, nós te agradecemos o privilégio de podermos manusearmos a Tua palavra, essa liberdade que nós temos religiosa, que Tu possa, Senhor, nos ensinar a importância de não murmurarmos. E se nós temos esse hábito, Senhor, tira de nós e nos perdoa. Em Teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, nosso texto bíblico está em Êxodo 16, nós vamos ler do 1 até o 21, tá bom? Então, vamos lá. É quando Deus manda as aves, né, as codorninhas e o maná para o povo dele. Bom, partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente nos trouxeste este deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Então Yahvé disse a Moisés: eis que farei descer pão do céu, sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se andam ou não na minha lei. Porém, no sexto dia trarão para serem preparados 2 tantos de que recolheram nos outros dias. Então Moisés e Arão admoestaram toda a comunidade israelita ali reunida. À tarde, sabereis que foi o Senhor quem vos fez sair da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto Yahvé ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para que reclameis contra nós? Disse Moisés: o Senhor vos dará essa tarde carne para comer, e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Portanto, nós, o que somos? Não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra a pessoa de Yahvé. Então disse Moisés a Arão: dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: aproximai-vos da presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas queixas. Ora, quando Arão falava a toda a comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor surgiu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, afirmando: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Disse-lhes, pois, que ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus. No final daquela tarde apareceu um grande bando de codornas, eram tantas aves que cobriram o acampamento. No dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, flocos semelhantes a geada estavam depositados sobre a areia do deserto. E assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou-lhes Moisés:
Isto é o pão que Yahvé vos deu para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordena. Cada chefe de família acolha dele quanto baste para comer, um homer, que é um jarro, para cada pessoa que habita em sua tenda. Os filhos de Israel fizeram como lhes for orientado, e recolheram uns mais e outros menos. Quando mediram com o homer, em quantidade de 2 jarros colhidos, aconteceu que quem tinha pego muito mais, não teve mais. E também não falou nada para os que haviam recolhido pouco. Cada um acabou colhendo na medida certa, o quanto precisavam de fato. Então Moisés orientou-os: ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém, aquele alimento criou bichos e começou a cheirar muito mal. E por isso Moisés se indignou contra eles. Colhiam, portanto, esse alimento manhã após manhã. Cada um pegava o quanto podia comer, e quando o sol fazia sentir o seu ardor, o floco se derretia sobre o solo. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se Murmuração, e o versículo escolhido pela irmã Marília Berzins é o 3, que diz assim: disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Bom, então a pergunta que não quer calar é assim: em que momento que a gente fica murmurando, reclamando? Geralmente a gente fica reclamando, murmurando sobre as coisas que estão acontecendo com a gente, né? Quando a gente é arrogante e a gente pensa que a gente é a última bolacha do pacote, que nós somos os maiores, que nós somos os melhores e queremos tudo do jeito que a gente quer, né? A gente reclama que tudo que tá ao nosso redor não tá bom, ou mesmo quando a gente fica de olho no que os demais têm e a gente não tem, a gente fica reclamando, né? E fica falando: poxa vida, credo, Deus faz mais pro outro do que para mim. Eu trabalho tanto, não tenho tanto quanto o outro tem. Então, isso acaba sendo inveja, né? Porque você não tem e não quer que o outro tenha. Ou ambição, né? Você não tem e quer ter igual o outro. Enfim, isso não é bom, né? Deus não se agrada disso, porque isso aí demonstra que nós somos orgulhosos e demonstra que não estamos satisfeitos com as coisas que Deus faz. E na nossa igreja, muitas vezes a gente encontra pessoas assim, eu espero que não seja você, que ficam reclamando e nunca estão satisfeitos com nada. Eles não ficam contentes com a conquista das outras famílias, não ficam contentes com as conquistas da comunidade, não fica contente. Se o fulano canta, porque ele canta, eu canto melhor que ele, eu não fui chamado para cantar. Se o fulano toca, eu toco melhor que ele, não fui chamado para tocar. Aquela moça lá não ora tão bem quanto eu, e aquela irmã foi convidada para orar e eu não. Enfim, então em várias instâncias, em vários momentos, às vezes a gente não sabe, mas existem essas coisas na nossa igreja, porque sempre falta alguma coisa. Pode ser que a pessoa reclama do pastor: o bom era até no tempo do fulano, aquele tempo que era bom, agora, Ou então da liderança: já não se fazem mais líderes como antigamente, né? Poxa vida, a gente merecia muito mais. Isso são pessoas que pensam mais em si e não conseguem seguir adiante. Ficam lá, vida, lá, que nem a hiena lá dos desenhos, né? Dos anos 70, a hiena Hard, que sempre reclamava que as coisas não davam certo. E muita gente nas nossas igrejas, espero que não seja você, parecem com o povo de Israel, né? Que estava lá escravizado no Egito, sofrendo as agruras, e quando foi liberto de um jeito assim incrível, né? Que o mar vermelho abriu, eles passaram pelo mar, mas eles esqueceram disso, eles já estavam reclamando, porque eles queriam comer carninha, queriam voltar, melhor ser escravo do que ficar lá e não comer carne, né? Bom, então, qual é o conselho do dia, né? É que você tenha um coração cheio de gratidão. Eu também, esse conselho serve para mim também, que o meu coração seja cheio de gratidão.
Nós temos que nos alegrar no Senhor que fez o céu, a terra e tudo que existe. Tudo que existe foi Deus quem fez e tudo que Ele faz é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Por isso que a gente não tem que reclamar nada, a gente tem que agradecer. A palavra de Deus nos exorta a isso. A gente tem que fazer como está aqui em Filipenses 2, 14 e 15, ó. Diz assim, ó. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então a gente tem que fazer tudo sem ficar reclamando. É o que diz aqui, ó, na Bíblia, a palavra de Deus. E também você deve se lembrar do que está no Salmo 103, versículo 2. Veja bem que, para quem tem este livro, o Manancial, ó, a grafia tá errada. Aqui tá escrito 130, mas o versículo correto é o 103, versículo 2, que diz assim, ó. Todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça das suas bênçãos. É isso que nós temos que pôr em mente. Então, em vez de ficarmos reclamando, como diz lá em Filipenses, para a gente fazer tudo sem murmurar, nós temos que nos lembrar também de bem dizer, que a nossa alma possa bem dizer ao Senhor, que a gente possa não esquecer de nenhuma das suas bênçãos. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Tenha um coração cheio de gratidão. Alegre-se no Senhor, que fez o céu, a terra e tudo que neles há. Bom, agora eu vou terminar, né? Deixando meu abraço diário de Ursa. Ursa com muito calor, mas grata. Ó, lembrando que para nós que estamos nos esforçando para cada vez menos reclamarmos, para não murmurarmos, para nós, o abraço está super mega certo. Quero que você se lembre também do que está em 1 Tessalonicenses 5:9, que é o nosso versículo do ano, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora sim, agora eu vou me despedir, lembrando a vocês a frase do ano: não tema, Deus já está lá.